Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 8. Capítulo 3, Presságio de derrota. Em um sábado, que teria sido um dia de folga em nossa vida estudantil, ainda há lições enquanto a escola dura ao ar livre. Mas mesmo que eu as chame de lições, a programação em si difere um pouco dos dias da semana. O que poderíamos chamar de lições terminou pela manhã e, depois disso, tivemos nosso próprio tempo livre. O exame especial que começou na quinta-feira já está em seu terceiro dia. A discórdia começou a surgir dentro do grupo. Começou cedo, por volta das 5 da manhã. Estou com sono. Na cozinha ao ar livre perto do prédio da escola, Ishizaki estava gritando. Estamos todos na mesma situação. Certifique-se de medir bem para não estragar a quantidade de miso. Keizei o avisou enquanto folheava o papel em que estava escrito o cardápio do café da manhã que os professores haviam nos dado. Espera aí. Primeiro de tudo, porque tenho que estar envolvido na preparação da comida. Enquanto mexia as mãos para preparar a sopa de miso, Ishizaki continuou reclamando. Não há outra escolha, você não acha? Podemos ser penalizados se não estivermos todos reunidos aqui. Para o inferno, como se eu fosse me importar, merda. E o que você acabou de dizer? Nada. Não acredito em você. Onde está o sal que você tinha em suas mãos? Eu adicionei tudo. Aparentemente, mais sal foi adicionado à sopa de miso da qual Ishizaki estava encarregado. Keizei entrou em pânico, apagou o fogo e verificou o sabor. E então ele tossiu. Você colocou demais na sopa, Urgi. Não serve para comer. Se você desse sopa de miso a estudantes de outros anos, eles o castigariam severamente. Primeiro de tudo, é ruim para o seu corpo. Não há escolha a não ser fazê-lo novamente. Não brinque comigo. Se você quiser fazê-lo novamente, faça você mesmo do zero. Além disso, cadê Koenji? Como se eu soubesse. Vocês estão na mesma classe. Enquanto observava os dois discutindo sobre a sopa de miso, Hashimoto habilmente segurou uma frigideira acima do fogão enquanto cozinhava uma omelete. Você é muito habilidoso. É porque eu sempre preparo minhas próprias refeições. Hashimoto disse sem uma pitada de orgulho e continuou a cozinhar vigorosamente. Albert se aproximou de Hashimoto silenciosamente. Ele carregava nas mãos uma tigela de ovos mexidos. Obrigado. Se você não se importa, também pode cortar os legumes. Apesar de seu corpo grande, Albert habilmente moveu uma faca de cozinha sobre a tábua. Como há tantas bocas para alimentar, Hashimoto cozinhou os ovos um após o outro. Parece que, quando se trata de cozinhar, esses dois são nossos melhores homens. Por outro lado, consegui me encarregar da tarefa extremamente pouco exigente de preparar vegetais crus e pôr à mesa. Ainda assim, como tenho que preparar os legumes para todos, é muito trabalhoso. Embora eu não possa ajudar na culinária, acho que também devo ajudar no corte de vegetais. Enquanto eu estava com Albert, ele olhou para mim em silêncio e tentei me comunicar com ele através do contato visual. Você consegue. Quero dizer, cortar legumes. Provavelmente. De alguma forma, conseguimos nos entender o suficiente. Ele me entregou a faca da cozinha. Estou feliz por ter usado um antes desde que comecei a morar no quarto, mesmo que só um pouco. Cortei os legumes, acompanhando a habilidade de Albert. Ainda assim, eu me pergunto para onde Koenji foi. Já faz mais de meia hora desde que ele disse que estava indo ao banheiro. Os alunos das classes A e B enviaram um único aluno para procurá-lo, mas, como ainda não voltaram, parece que não o encontraram. No final, Koenji não voltou até o café da manhã e, mesmo após seu retorno, ele nem tentou insistir na desculpa de que estava preso no banheiro devido a dores de estômago. Portanto,
devo assumir que a relação entre Ishizaki e Koenji se deteriorou completamente. Na terceira hora de aula no mesmo sábado, isso aconteceu enquanto estudava moralidade na sala de aula. Eu podia ouvir a voz alegre de uma garota do lado de fora. Quando olhei pela janela do terceiro andar, pude ver a figura de Ishinose correndo velozmente pelo complexo. Ela parecia ter dificuldade para montar seu grupo no primeiro dia, mas o importante é que agora ela parece feliz. Sakai Anaji havia declarado sua intenção de esmagar Ishinose, mas até agora não há sinais de que isso esteja acontecendo. Claro, isso só pode estar na aparência. Olhando de cima, pude ver quem são os membros do grupo Ishinose. Surpreendentemente, só vi uma pessoa da classe C entre elas. E da classe B, eu apenas reconheci Ishinose. Como os meninos, talvez as meninas tenham formado grupos compostos por uma classe majoritária para manter o status atual das 4 classes e o tenham escolhido da classe B para atender ao requisito mínimo. Eu realmente não conheço os alunos das classes A e B em detalhes, mas também vi a garota que colidiu com Horikita durante o festival de esportes e sofreu ferimentos como parte da tática de Ryuen. Felizmente, parece ter se recuperado totalmente, pois agora corre sem muita dificuldade. A propósito, a aluna de nossa classe C que faz parte desse grupo é uma garota chamada Wan Meio. A primeira vez que ela veio da China foi quando era aluno do ensino fundamental e, desde então, permanece neste país. Eu ouvi isso de alguém da classe. O apelido dela é Emily-chan. Um apelido com o qual aqueles que não são próximos a ela teriam dificuldades ao falar com ela. Quanto ao resto que sei sobre ela, suas notas são extraordinárias e ela é particularmente boa em inglês. Essa é a imagem que tenho dela. Embora suas notas gerais variem um pouco, ela e Keizei são bons academicamente. E, estranhamente, ela também é semelhante a Keizei quando se trata de esportes. Ela está tentando desesperadamente acompanhar o resto do seu grupo, mas é de longe o pior. Mesmo agora, ela está respirando com dificuldade enquanto olha para o céu como se estivesse prestes a entrar em colapso. Ela estava mancando e esforçando. Ishinose notou Michan ficando para trás e diminuiu a velocidade. E, ao dar-lhe apoio na forma de encorajamento, ela decidiu correr ao seu lado. E logo depois, outra garota, Shina Ryuri, da classe D, também se juntou a elas. Ela não é exatamente do tipo atlético, mas com um sorriso no rosto, ela acompanhou as outras 2 garotas. De acordo com Ryuen e os que a rodeiam, Shina tem atuado como a líder das meninas da classe D. Se fosse esse o caso, o grupo que estou vendo agora tem líderes de 2 classes. Com isso em mente, não seria estranho se Horikita e Sakai Anaji estivessem no mesmo grupo, embora pelo que eu ouvi dizer, isso não pareça ser o caso. Agora, me sentindo um pouco curioso para saber exatamente como esse grupo surgiu, parei de olhar para o texto que deveria estar estudando e olhei pela janela. Percebi que a atmosfera na sala de aula se tornou pesada devido às palavras do professor. Vou fazer com que todos se apresentem agora. No entanto, quero que você tenha em mente que isso não é apenas uma auto-introdução, mas faz parte da sua lição. A partir de agora, todos os dias vocês farão um discurso. O assunto do discurso variará de acordo com o ano letivo ao qual cada um pertence, mas os 4 principais critérios pelos quais serão julgados são: volume, postura, tópico e comunicação. A palavra discurso também foi escrita no material que nos foi fornecido no ônibus. É sem dúvida um dos assuntos a serem examinados aqui na escola ao ar livre. Certamente, cada um dos membros deste grande grupo terá que fazer seu próprio discurso. Para aqueles com pouca habilidade de comunicação, esse tópico em particular pode parecer um inferno. Os primeiros anos são instruídos a fazer seu discurso com base no que aprenderam até agora neste ano e no que desejam aprender nos anos seguintes. O segundo e o terceiro ano farão seu discurso com base em tópicos como o futuro emprego e o que farão. Basicamente, coisas que têm a ver com o seu futuro. A sério? Que porra de exame? Eu entendi por que Ishizaki disse isso com nojo,
mas seus murmúrios são muito altos. Parece que o professor também ouviu, mas não disse uma palavra de censura. Se você decide levar isso a sério ou não, no final, suas decisões acabarão afetando o grupo. Provavelmente significa que somos livres para fazer o que quisermos. Depois da aula, um certo homem se aproximou do pequeno grupo de calouros. Ishizaki estava descansando as pernas na mesa, mas ao ver aquele homem, ele imediatamente corrigiu sua postura. Ele é Kiriyama da classe B do segundo ano e também ocupa o cargo de vice-presidente do conselho estudantil de Nagumo. Ele costumava estar na classe A, mas depois de ser derrotado por Nagumo, ele aparentemente saiu da classe. No entanto, parece que, no fundo, ele ainda deseja a queda de Nagumo, quando me contatou via Haruki Tamanabu. Acho que você deve corrigir sua atitude em relação a essas lições. Claro? Quero dizer, eu não estava fazendo barulho nem nada. Eu não estou falando apenas de Ishizaki. Eu também estou falando de você, Koenji. Apesar de desejar sua queda, na superfície ele tem que agir como vice-presidente obediente. Ele provavelmente deseja corrigir qualquer coisa que possa afetar a avaliação de todo o grupo grande. Somente seremos julgados neste exame especial com base no exame que será realizado no último dia, certo? Se levamos essas lições a sério ou não, não é realmente tão importante, eu acho. Este exame especial não consiste apenas no exame escrito. Você não pensou no fato de que sua atitude em todo o acampamento e a impressão que ela causa também podem ter um efeito sobre ela. Além disso, como você obterá uma pontuação alta no teste se não levar a sério essas lições? A resposta é: simples é o melhor, certo? Desde que estamos falando de mim. Entendo. Então você está dizendo que conseguir uma pontuação alta é fácil para você. No entanto, após o exame, veremos se você pode obter uma pontuação alta ou não. Enquanto você faz parte de um grupo, não acha importante tomar medidas para aliviar as preocupações das pessoas ao seu redor. Se este é um grupo que realmente se importa com a maneira como eu ajo, então eu diria que esse grupo não tem muito valor. Você não pode julgar isso, Koenji. Então, quem pode fazer esse julgamento, se você me deixar perguntar? Não é uma pessoa que decide isso, mas todos os membros. Isso é algo que todos os alunos devem decidir aqui. Ishizaki riu enquanto tolerava as palavras do vice-presidente. Ele provavelmente está se divertindo vendo como eles pressionaram Koenji. No entanto, Koenji não é alguém em que o senso comum funcione. Mesmo que todos vocês estivessem empilhados um sobre o outro, eu valho muito mais como um ser humano individual. O que quero dizer é que as pessoas que não estão de olho nas coisas mal podem esperar para fazer um julgamento como esse. Parece que você é imaturo demais para ser um estudante do ensino médio. Quão imaturo! Kiriyama usa o bom senso como uma arma contra Koenji, que não vacilou por um momento diante de seu olhar. Quando percebi, quase metade dos alunos do segundo ano já havia se reunido no local onde os calouros estavam sentados. Ishizaki também não podia se dar ao luxo de rir para sempre e endureceu sua expressão. Eu podia ouvir palavras que pareciam um pouco ameaçadoras vindo de nós. Além disso, não é apenas Koenji. Vejo outros estudantes aqui e ali também causando problemas. Obviamente, se estamos falando de estudantes problemáticos, Ishizaki seria naturalmente incluído, mas honestamente não consigo pensar em mais ninguém. Todo mundo deveria ter levado as lições a sério à sua maneira. Kiriyama provavelmente agrupa todos os calouros para podermos nos concentrar. Ele provavelmente está nos pressionando, lembrando-nos que, se continuarmos a agir dessa maneira arrogante, nos tornaremos inimigos dos estudantes de outros anos. Koenji é apenas quem ocasionou tudo isso. Deixe-os em paz, Kiriyama. O aluno do terceiro ano, Ishikura, viu a situação e ofereceu seu apoio. Orientação que vai longe demais pode ser interpretada como intimidação. Será você quem terá problemas se espalharem rumores como esse.
os primeiros anos têm a situação sob controle, certo? Quando Ishikura nos fez essa pergunta, além de Koinji, todos, inclusive eu, assentiram. Bravo, Ishikura-senpai. Você entendeu muito bem a situação. Nagumo, que observava silenciosamente essa cena sem se juntar à conversa, agora começou a falar alegremente. É um desperdício você estar na classe B antes de tudo, você não tem muita sorte, Ishikura-senpai. Eu não tenho sorte, você diz? Não quero admitir, mas é que não sou habilidoso o suficiente. Eu não acho que é esse o caso. Senpai, a única razão pela qual você não poderia ir para a classe A é porque existe um gênio como Horikita Manabula. Estou ciente de que você lutou bem durante esses 3 anos. A diferença de pontos entre as turmas A e B é 312. A graduação não está tão longe, mas acho que você está se aproximando deles. Então você está dizendo que liderará este grupo para a vitória? Sim. Se você estiver disposto a confiar tudo para mim, Ishikura-senpai, passaremos neste exame especial. E isso é apenas uma coisa pequena em comparação com o resto, porque eu vou ajudá-lo a entrar na turma A. Talvez possamos até expulsar Horikita-senpai desta escola, sabia? Que pena, Nagumo. Horikita não é o líder neste momento. Mas você também não, obviamente. É impossível montar uma armadilha que seja boa o suficiente para expulsá-lo. Não importa se ele é o líder ou não. Também não importa se pode ser afundado ou não. Há muitas maneiras de esmagá-lo. Nagumo disse isso e riu. Desculpe, mas não posso confiar em você. Não é o suficiente para confiar o destino da classe B. Isso é uma vergonha. Nagumo disse tudo isso na frente de todo o grupo. Era algo indefeso e inocente dele. Ou talvez ele esteja deliberadamente parecendo imponente. Não pode ser o primeiro desses 2 palpites. Durante o jantar, eu decidi agir. Eu digo agir, mas tudo o que faço aqui é tentar descobrir a situação do lado das meninas, pois o fato de Ishinoze e Shina estarem no mesmo grupo chamou minha atenção. Seria melhor se ela pudesse descobrir o que está acontecendo nos outros grupos. Quanto a Kei, ela está jantando no mesmo lugar que nos dias anteriores para facilitar a aproximação com ela. Isso apesar do fato de eu não ter pedido tal coisa. Quão confiável de sua parte. Por outro lado, eu estava escolhendo aleatoriamente assentos vazios e não me sentava a apenas um lugar para comer. Isso porque escolhi evitar fazer contato aberto com Kei, apenas por precaução. Poucos estudantes estão cientes da relação entre eu e Kei. Os que sabem são Ryuen e alguns outros alunos da classe D, o vice-presidente Kiriyama. Além disso, há também um inimigo Akis do qual tenho que estar ciente. Eu verifiquei a hora e sentei perto de Kei. E justamente quando comecei a pensar em como fazê-la ciente da minha presença, Kei me cumprimentou com uma queixa ou algo assim. Ela parece ter notado que eu vim, apesar de estar conversando com as amigas. Nesse caso, devo esperar pacientemente até que o desconforto seja removido. Kei continuou a jantar em paz e manipulou suas amigas para sair com a desculpa de voltar para o quarto mais cedo. Pensei em adiar nossa conversa se isso significasse que outra aluna poderia interromper a conversa ou se suas amigas tivessem decidido ficar, mas ela parece ter conseguido manipulá-las. Depois de um tempo, não resta mais ninguém para prestar atenção em nenhum de nós, e assim nossa conversa começou. Obviamente, se alguém estivesse no nosso caminho, essa conversa seria interrompida imediatamente. E bem? Você finalmente quer confiar em mim no 3º dia. Ela disse. Isso mesmo, mais ou menos. Tenho muito pouca informação sobre as meninas. Bem, é inevitável, certo? Para alguém com um distúrbio de comunicação como você, existem apenas algumas garotas com quem você poderia entrar em contato. Ela me tratou friamente desde o começo. Claro, se isso é algo que Kei pode aproveitar para manter nosso relacionamento, então é um preço barato a pagar.
mas senti vontade de incomodá-la. Só um pouco. Então, mesmo sem o meu conselho, você pode passar neste exame especial. Claro? Quem você acha que eu sou? Entendo. Então não há nada a temer. Pelo menos analise minha situação mais tarde para ver se há algum perigo ou não, ok? Talvez Kay estivesse preocupada, já que ela disse isso para mim. Por enquanto, comece me contando sobre a formação dos grupos femininos. Antes de falarmos sobre isso, há algo que me preocupa. Seja breve. Se essa conversa entre nós dois demorar muito, pode haver estudantes suspeitando. É uma coisa muito importante, ou melhor, o que está acontecendo com Ryuen. Você está preocupada? Sim, pois. Até as meninas começaram a falar sobre isso. Porque esse cara deixou de ser o líder, mas ninguém parece saber a verdade. Ser tão manso como um cordeiro é uma expressão que não combina muito bem com Ryuen, mas agora ele parece estar agindo com muita calma. Isso significa que sua punição funcionou? Punição, hein? Por trás das duras palavras de Kay, está seu lado vulnerável, que às vezes é mostrado. A curiosidade dela por ele provavelmente se deve à preocupação dela, que por sua vez é porque Ryuen a viu em seu momento mais fraco. Não se preocupe com Ryuen. Não irá agir descuidadamente. No mínimo, posso garantir que ele não fará nada com você a partir de agora, Kay. Eu disse isso para tranquilizá-la. No entanto, eu não recebi uma resposta dela. Eu estava determinado a ser cauteloso, então talvez seja porque alguém veio. Era o que eu tinha assumido, mas não parece ser o caso. Eu imediatamente percebi a situação. Desculpe, não foi nada. Ela tentou me enganar com isso. Isso não parecia nada, Kay. Eu estou lhe dizendo que não é nada. Sério, Kay? Para já. Você está fazendo isso de propósito. Ela não se virou, mas disse isso ameaçadoramente. Talvez eu a tenha incomodado um pouco mais do que deveria. Inferno. Sério, eu não deveria ter lhe dado permissão para me chamar pelo meu primeiro nome. Foi você quem começou a me chamar pelo meu nome. Sim. Isso é inevitável. Se terminarmos de falar sobre Ryuen, eu gostaria de falar sobre os negócios. Embora estejamos no meio da agitação, se alguém que nos conhece se deparar com essa cena, eles desconfiarão do nosso relacionamento. Para constar, reuni o máximo de informações possível. Posso falar sobre isso? Sim. Só para você saber, eu não consegui informações de todos os grupos como você queria. Eu sei. Não espero tudo isso de você. Essa é uma maneira muito irritante de dizer isso. Mesmo alguém como você não saberia a qual grupo cada um pertence, saberia? Talvez. Quem sabe? Do quê? Você não quer dizer que memorizou tudo isso, não é? Eu nunca disse isso. A que grupo pertence o Shibata-kun da classe B? Um grupo focado na classe B liderado por Kanzaki. E Tsukazaki-kun, da classe A. É igual. Ele pertence a um grupo focado na classe A, estabelecido por um aluno chamado Matoba. E Suzuki-kun. A pessoa que leva esse nome foi atribuída a um pequeno grupo diferente. Então você memorizou tudo. Apenas as pessoas cujos nomes eu conheço. Mas se eu conseguir ver o rosto deles, posso dizer a qual grupo cada aluno pertence. A única coisa que devo agradecer sobre esse exame especial é que me fez decidir memorizar os nomes de todos os calouros. Quando este exame terminar, tenho certeza de que poderei associar cada nome a um rosto com quase 100% de precisão. Contanto que eu não tenha esquecido ninguém ou entendido mal alguma coisa. O que exatamente você fez para ter uma memória tão boa? Talvez você seja do tipo nerd de 4 olhos? Infelizmente, não entendo direito o que Kay está dizendo. Vamos ao que interessa. E o grupo de Sakayanagi e Kamuro? As duas estão no mesmo grupo, composto por 3 turmas,
com 9 meninas da turma A. Você vê, a turma A foi a primeira a se agrupar. Kay me explicou. Como os meninos da classe A, eles também seguiram a mesma estratégia de agrupar imediatamente. Mas elas se contentaram com 9 em vez de 12, não é? Um grupo composto por 3 classes significa que alguém foi excluído. Ou talvez Sakayanagi não os tenha deixado se juntar. Como elas não aceitaram ninguém da classe B, foram rejeitados desde o início. Elas disseram algo sobre Ishinose-san não ser confiável e não aceitá-la. Claro, quem disse isso era Kamuro-san, e não Sakayanagi-san. Não é confiável, hein? Quero dizer, nenhum aluno de outra classe é confiável por padrão, mas Ishinose-san é a única de quem disse isso. Mas isso não é estranho. Eu ouvi como ela é popular. Se tivéssemos que nomear um único calouro de outra classe que fosse digno de confiança, certamente eu também teria dado o nome de Ishinose. Claro, se fossem as outras turmas que tivessem que nomear alguém assim, haveria um monte de estudantes que nomeariam Kushida. Independentemente disso, a Ishinose deve ser a número 1 ou 2 quando se trata de ser o aluno mais confiável em nosso ano letivo. No entanto, a recompensa será menor se o grupo for constituído pelo número mínimo de pessoas de 3 classes. Uma estratégia em que não há vitória total. Mas, ao mesmo tempo, é também uma estratégia na qual não há derrota total. É injusto, certo? A classe A deveria ter se cuidado. Eles foram muito agressivos durante a formação dos grupos. Eu acho que sim. Uma estratégia sólida e segura. Sem dúvida, Sakayanagi deve ter sido quem projetou esse plano. É surpreendente que uma pessoa tão agressiva quanto ela decidiu adotar uma estratégia defensiva como essa. E bem? O que devo fazer agora? Devo tentar alguma coisa? Trapaças não funcionará neste exame especial. Mas há algumas pessoas que eu gostaria que você desse uma olhada. Eu disse isso a ela e nomeei várias pessoas que provavelmente se tornariam atores-chave. Parece um pouco difícil, mas vou tentar. Obedientemente, cumprindo as ordens que lhe foram dadas. Esse é o ponto forte de Kay. Mas esse exame? As boas maneiras e a moral são tão necessárias? Não sei. Se eu tiver que colocar isso em termos de uma história, pode ser algum tipo de MacGuffin. Maguga, vírgula. Eu não estou falando de uma caneca, você sabe. Eu sei. E bem? O que é isso tudo? Ela não parece ter ideia. É algo importante para os personagens, mas não é vital para a história em si. É isso que significa. Eu não entendi nada disso. Eu sei que você é inteligente, Kyutaka, então explique-o em termos simples. O que quero dizer é que, embora coisas como costumes e moral possam ser necessárias, elas não são importantes em si mesmas. O tempo previsto para o jantar está quase no fim, e os alunos estão começando a se dispersar. Mas este exame pode ser um pouco tempestuoso. Tempestuoso, o que você quer dizer? Isso significa que se as coisas correrem como você prevê, Kyutaka, algo terrível vai acontecer. Apenas relaxe. Pelo menos, posso garantir que nada de ruim lhe acontecerá. Desta vez, a tempestade não atingirá os calouros. Peguei minha bandeja e me levantei. Se eu precisar de você novamente, eu vou deixar você saber. Está bem. Depois da nossa pequena conversa, decidi voltar para a sala compartilhada. Era quase a hora estabelecida em que entrei no grande banho público na noite do terceiro dia. Dentro da banheira grande havia alguns caras em um canto Yamaushiki, e alguns alunos da classe B, como Shibata. Acabei trocando olhares com Kanzaki, que entrou casualmente na banheira ao mesmo tempo que eu. Parece uma reunião incomum. Kanzaki também olha surpreso para esse grupo. Verdade. E o seu grupo? Algum problema em particular? Eu não sei, mas acho que eu não posso dizer que está indo muito bem. Como eu respondi francamente,
Kanzaki parecia convencido disso sem uma pitada de surpresa. Se houver apenas algumas pessoas e as 4 classes não estiverem representadas uniformemente, tende a ser assim. Eu não me importaria se fosse apenas isso. Eu descobri com Moriyama e os outros. Parece que eles estão de mãos dadas com Koenji. Suponho que algo assim seria óbvio. Ele está contribuindo como colega de classe, mas eu não posso controlá-lo. Falando em controlar. Você já ouviu falar de Ryuen? Não, eu não ouvi nada sobre ele. 3 dias se passaram desde que Akito foi enviado ao grupo de Ryuen. Eu o vejo na hora do banho e nos intervalos do banheiro, bem como durante as refeições, mas não nos encontramos para conversar. Deveria haver alguns boatos se ele está tramando algo, mas eu não ouvi nada. Se Kanzaki, que é o vice-líder da classe B, diz isso, então esse deve ser o caso. Do meu ponto de vista, considerando que sei o que realmente aconteceu, é impossível para Ryuen fazer alguma coisa, mas a suspeita lançada contra ele pelo ambiente pode ter finalmente desaparecido. No entanto, por enquanto, eles não tiram os olhos dele. Porque eles acham que existe uma grande possibilidade dele montar algum tipo de armadilha no final do exame. Se algo lhe preocupa, não hesite em me pedir conselhos. Eu gostaria de manter boas relações com a classe C. É claro que Ishinose também se sente da mesma maneira. Isso é algo para agradecer. Ishinose parece ter uma alta consideração por Horikita. Mas é mais por sua honestidade do que por seu talento. Honestidade, hein? Se me perguntassem se Horikita tem uma personalidade direta, para ser honesto, não ousaria responder que ela é uma pessoa honesta. No entanto, acho o que Kanzaki chama de honestidade e o que considero honestidade tem significados totalmente diferentes. Ele provavelmente está se referindo ao tipo de honestidade que garante que você cumpra suas promessas. Ele não pode contar com Sakayanagi ou Ryue a esse respeito, afinal. Ei Kanzaki! Por aqui, por aqui! Shibata viu Kanzaki parado perto da entrada e conversando comigo, então ele gesticulou com a mão. Ayano Koji, venha conosco também. E mais ou menos ao mesmo tempo, Yamauchi me chamou para ir para lá. Como a atmosfera atual não me permite rejeitá-lo, eu me aproximei. O que está acontecendo? Kanzaki pergunta a Shibata. Não, você sabe, o problema é que estou me divertindo com Yamauchi e os outros sobre algo estranho. Algo estranho? Estamos falando de quem é o maior entre as classes. Maior. Com isso você quer dizer? Isso não é óbvio? Isso. Shibata riu quando apontou para o centro da toalha que cobria sua virilha. Entendo, você está se divertindo. Dizendo isso, Kanzaki suspirou exasperado com a competição infantil em que Shibata estava envolvido. Não, eu também acho infantil, sabe? Mas você vê, isso é inesperadamente engraçado. Nem Kanzaki nem eu vemos o que é divertido nisso tudo. Trocamos olhares e decidimos manter distância, considerando o momento em que o fizemos. Quando Shibata e os outros continuaram seu discurso, Kanzaki saiu. Logo depois, eu também fiz um movimento para sair. Porém, quem é o alfa por enquanto? Talvez Sudou tenha ouvido a conversa deles quando ele apareceu com um comportamento calmo. Ele colocou o braço sobre o meu ombro, e eu não pude mais escapar. Não tenho nem ideia. Eu me esquivei da pergunta. Embora a maioria dos estudantes tivesse toalhas cobrindo a virilha, ele era ousado. Oh! Como esperado de Sudou. Eu pude ver Shibata prendendo a respiração. O alfa atual é Kaneda da classe D. Kaneda. Aqueles 4 olhos. Sudou puxou Shibata para o lado como se tivesse dito, e se juntou a Yamauchi e aos outros. Kaneda não parece ter nenhuma intenção de participar da competição e parecia desconfortável. Então você veio, Ken. Você é o único confiável aqui. Vamos lá. Sudou participará como representante da classe C.
Sudou confronta Kaneda, que fica intrigado por ter sido arrastado para essa luta. Então você usa os óculos até na banheira, hein? Se não, eu não enxergaria o suficiente para andar. Sério? Obviamente, não é como se fosse uma ação violenta. Eles estão apenas de pé um ao lado do outro. Vitória e derrota são quase sempre decididas em um instante. Muito bem. Sudou faz uma pose no banheiro. Sua voz ecoou por toda parte. Este jogo finalmente acabou, e a expressão que Kaneda teve enquanto fugia. Só posso dizer que é uma verdadeira desgraça que eles o tenham arrastado para isso. Então isso significa que eu sou o alfa. Provavelmente não há muitos estudantes que desafiam Sudou depois de conhecer sua força. Essa competição sem sentido termina com isso, foi o que eu pensei, mas... Alfa. Não me faça rir, Sudou. Yahiko se aproximou do Sudou sorridente. Mas Sudou apenas olhou para o corpo nu de Yahiko antes de ignorá-lo. Como Yahiko não cobriu sua frente, o concurso terminou sem luta. Você não é páreo para mim. Pode ser que seja, mas eu não sou seu oponente aqui. Não importa quem é meu oponente. O Alpha é da classe D. Não, quem? Nós somos classe C, classe C. Assim é. Sudou Ken-sama da classe C é o Alpha aqui. Você está apenas acima dos níveis mais baixos. Não pense que você pode derrotar Katsuragi-san da classe A. Aparentemente, não é Yahiko contra quem ele lutará, mas contra o homem que Yahiko admira tanto, Katsuragi. E Katsuragi, que havia sido nomeado, estava em uma cadeira e no processo de pegar o shampoo para lavar a cabeça. Eu estava curioso para saber exatamente onde ele iria aplicar o shampoo, mas este não é o lugar certo para fazer isso. Chega, Yahiko. Não tenho interesse nessa competição sem sentido. Eu não posso permitir. É o orgulho de um homem. Não, temos que vencer, pois a dignidade da classe A está em jogo. Essa é uma competição inútil. Isso não é inteiramente verdade, é Katsuragi. Hashimoto se aproximou. Yahiko deu uma exibição flagrante de nojo em relação a ele. Como Yahiko disse, o orgulho da classe A está em jogo. Essa só é a única coisa que pode ir contra Sudou, não é? Hashimoto verificou pessoalmente o que chamou de coisa de Katsuragi. E ele provavelmente sentiu que tinha chance de ganhar enquanto ria com ousadia e abraçava a possibilidade de vitória. Por outro lado, Katsuragi não fez nenhum movimento para se levantar. Vá em frente, Katsuragi. Katsuragi permaneceu calmo em resposta às provocações de Sudou. No entanto, todo mundo estava animado com isso. Eles incentivaram Katsuragi a enfrentar Sudou. Honestamente, do jeito que as coisas estão agora, não poderei lavar minha cabeça em paz. Isso significa que ele realmente pretendia aplicar o shampoo na cabeça. A competição durará apenas um momento, Katsuragi. Tanto faz então. Tendo julgado que a solução ideal seria aceitar o desafio, ele se levantou lentamente. Todos os presentes suspiraram em admiração por esse grande corpo dele. E assim os dois rivais poderosos se enfrentaram. E isso é. Yamauchi, que se aproximou para agir como juiz, abaixou-se. Ele verificou os ativos da esquerda e da direita, mas parece que a diferença entre os dois é imperceptível. Enquanto esperava a sentença ser proferida, Sudou elogiou a decisão. Nada mal, Katsuragi. Você me convenceu de que há uma razão pela qual você é o campeão da classe A. Isso é estúpido. O julgamento é... Yamauchi levantou-se. Um empate. Em uma competição em que um empate é um resultado improvável, o juiz decidiu exatamente isso. E que, Shibata e os outros reuniram-se ao redor do juiz para protestar. No entanto, parece que o julgamento de Yamauchi está correto, pois eles também não podiam decidir qual era maior. É o suficiente. Cansado de ser exibido, Katsuragi voltou à força para onde estava antes.
Eu não quero admitir, mas nós dois vamos dividir o primeiro lugar por enquanto. Duvido que alguém se oponha a isso, mas as coisas não vão acabar com isso. Vi sua luta falhar. Que ingênuo. Quem disse que era Ishizaki, da classe D? Ah! Não me faça rir, Ishizaki. Você não é páreo para mim. Sudou ri como se dissesse que não é nenhuma competição para ele. Ishizaki está mais ou menos no mesmo nível que Yahiko. Eu não serei seu oponente. O quê? Idiota. Nós da classe D temos o campeão definitivo. Não pode ser, Ryuen. Não. Ishizaki gritou o nome do homem alto. Albert, é a sua vez. No momento em que ele chamou esse nome, todos os garotos ao seu redor estavam desordeiros. Embora todos tivessem pensado nele pelo menos uma vez, todos haviam deixado Albert fora da equação. Agora essa regra havia sido quebrada. Isso é trapaça. Mesmo Sudou, que atuou como vencedor, não conseguiu esconder seu desconforto. Vamos lá. Se for uma competição para determinar quem é o número 1 em nosso ano, até Albert pode competir. Bem, considerando o curso da conversa até agora, a afirmação de Ishizaki certamente não está errada. No entanto, ninguém pode negar o fato de que uma competição que colocaria mais países nos colocaria em desvantagem. Os jogadores profissionais de beisebol do Japão são excelentes, mas se dermos uma olhada nas grandes ligas, a diferença entre as duas em termos de capacidade física não poderia ser mais óbvia. Eles provavelmente ficariam surpresos com os corpos de estrangeiros que possuem diferentes físicos e até genes diferentes. Albert apareceu em silêncio. Sudou e Katsuragi também são abençoados com um bom físico, mas não são páreo para ele. Além disso, apesar de estar na banheira, ele ainda está de óculos escuros. Normalmente eles manchariam e ele não conseguiria ver nada, mas talvez ele tenha aplicado um gel para que eles não manchem, pois ele se moveu sem hesitar por um momento. Cau, é enorme. Albert tinha uma toalha de banho na cintura. Aparentemente, os murmúrios de Sudou eram sobre seu físico. Agora entendo que existe um contraste direto. A diferença entre eles é como a diferença entre um estudante do ensino médio e um estudante universitário. E, como tal, a diferença entre suas armas também deve ser a mesma. Talvez, apenas um pouco, a única coisa que Sudou pudesse fazer fosse rezar para que sua arma não fosse grande. Adiante. Sem demonstrar medo, Sudou deu um passo à frente. Como alfa, ele não pode se dar ao luxo de fugir. Albert simplesmente ficou calado. E então, intimidadoramente, ele pediu a Ishizaki que o despisse. A toalha foi aberta. Todos, não apenas Sudou, assistiram. Agora, uma arma digna de um chefe final será exibida. Ou talvez seja um resultado completamente inesperado no qual se mostre surpreendentemente pequeno. Agora, um confronto dos titãs já começou. Vai Albert. Ishizaki provavelmente também não sabe. O poder de Albert é finalmente descoberto. Isto é, a verdadeira forma oculta de Albert apareceu pela primeira vez diante dos olhos de Sudou. E o silêncio caiu sobre nós. Eu perdi. O alfa, Sudou, disse apenas uma frase curta. Ele caiu de joelhos e sentiu uma sensação avassaladora de derrota. Ao contrário da disputa que ele teve com Katsuragi, desta vez não havia necessidade de um juiz. A diferença entre eles era tão grande. Esse é o poder de Albert, o chefe final. Yamauchi, Shibata e os outros também perderam toda a vontade de lutar e caíram como Sudou. Não há mais um desafiante capaz de vencer. O desespero começou a aparecer. Albert lentamente inclinou o corpo grande, pegou a toalha e saiu. E, como Sudou, os outros meninos também se ajoelharam. Tendo reconhecido sua derrota, assim como todos estavam prestes a se render. Ah! Haha, eles parecem crianças se divertindo. Em um instante de tristeza penetrante,
A voz de Koenji apareceu. Parece que ele está assistindo competição de dentro da banheira. Que diabos, Koenji? Você não está frustrado também? Veja o estado patético em que Sudou está agora. Yamauchi gritou. Devido à sua angústia, Sudou ainda não conseguia se levantar. Eu sei. Mas o Ruivo-kun lutou bem, à sua maneira. Para o inferno com isso, seu bastardo. Você quer dizer que pode vencer Albert? Era uma pergunta de Sudou, que agora estava de olho. Mas a atitude usual de Koenji não mudou. É claro, em todos os momentos, uma existência perfeita. Mesmo como homem, possuo o corpo supremo. Não evite a pergunta. Me responda. Koenji jogou os cabelos para trás sem sequer sair da banheira. Não há necessidade de lutar. Precisamente porque sei que não há ninguém melhor que eu, não há necessidade de derramar sangue em assuntos tão inúteis. Você diz isso, mas pode não ser o caso, certo? Yamauchi tentou provocá-lo. No entanto, a atitude de Koenji não mudou nada. Você é um verdadeiro tolo. No entanto, acho que é divertido brincar com você de vez em quando. Parece que Koenji pretende aceitar o desafio quando ele mais uma vez desliza o cabelo para trás. Agora, então, devo assumir que Albert-kun é meu oponente nesta competição? Não, é Katsuragi-san. Yahiko gritou isso. Não, eu não tenho nada a ver com isso, Yahiko. Koenji não pode ganhar se for contra Albert. Como representante do Japão, Katsuragi-san, eu imploro que você o derrote, por favor. Afinal, Yahiko e Koenji também estão no mesmo grupo, então você deve ter suas próprias ideias sobre isso. Embora Koenji também estivesse no banheiro, ele não deveria saber nada em detalhes sobre Sudou e as partes de outros. Se ele competir contra Katsuragi, que igualou Sudou, ainda há uma boa chance de ele vencer. Sério, só que desta vez, ok? Exasperado, o representante dos japoneses se levantou. Sua coisa oscilava da esquerda para a direita. Naquele momento, os meninos começaram a olhar para ele como se fosse algo sagrado. Como eu pensei, é enorme. Ele não pode competir contra Albert, mas se ele é Koenji, então. Fufufo. Já vejo. Então você não acabou sendo alfa por nada, é o que significa então. Por favor, vamos ao que interessa. No entanto, você não é páreo para mim. Depois de olhar para isso, Koenji nem tentou sair do banho. Ei! Você não tem medo, Koenji. Você só vai se gabar enquanto se esconde nessa banheira. Ishizaki também tentou provocá-lo. Eu não sou tolo o suficiente para enfrentar alguém que não é um rival para mim. Então, quebraremos seu espírito até que não haja mais nada para provar isso. Certo, Albert? O representante estrangeiro, o homem conhecido como Albert, também estava ao lado de Katsuragi. E quando o fez, ocorreu um fenômeno em que até o de Katsuragi parecia um pequeno em comparação. Vendo que, pela primeira vez, houve uma mudança dramática na expressão de Koenji. Bravo! Papa! Ele bateu palmas. Entendo. Como esperado do representante estrangeiro, parece que isso é verdade, afinal. Você entende, Koenji? Que palhaço você tem sido, quero dizer. Para mim chega. Depois de terminar de lavar o corpo, Katsuragi entrou na banheira como se quisesse ficar longe de Koenji. Ninguém está mais interessado em Katsuragi, porque todos estavam absorvidos na luta de Koenji contra Albert. Normalmente, minha política não é mostrá-la aos homens. Mas desta vez farei uma exceção. Koenji pegou a toalha ao lado dele na mão, enrolou-a na cintura como se quisesse esconder sua arma e se levantou. E então ele lentamente saiu da banheira. Você finalmente está pronto para o desafio, Koenji. O confronto ocorreu entre o excêntrico e o alfa. O resultado é algo que sei desde o início. Eu farei todos aqui testemunhas presentes.
Koenji posou enquanto removia a toalha. Naquele instante, uma luz deslumbrante encheu meus olhos. Uma espada coberta pela juba loira de um leão. Não, é grande demais para chamar de espada. Eu podia ouvir a Albert sussurrar baixinho ao meu lado. Oh meu Deus! E com isso demonstrei de uma vez por todas que minha existência é perfeita. Os meninos que se tornaram testemunhas não podiam nem emitir um som. Você é realmente humano. Diante do poder avassalador que vai além da nacionalidade, a única coisa que Sudou poderia fazer era oferecer essas palavras. Se Sudou e Katsuragi são rifles e Albert é uma bazuca, então Koenji seria um tanque. Ninguém poderia ir contra esse poder de fogo avassalador. Seu grande tamanho, armadura e poder de fogo derrubariam qualquer um. Certamente ninguém capaz de parar Koenji aparecerá, porque nesta grande banheira não há outro aluno capaz de derrotar Albert. E quando todo mundo estava prestes a admitir isso. Cuco! Fique aí, Koenji! Uma voz gritou. Veio da banheira em que Koenji estivera até recentemente. Ryuen. A maioria reconheceu. Ele é o homem que se aqueceu na banheira de hidromassagem perto de Koenji. O ex-líder da classe de Ryuen Kakeru. O homem que certamente assistiu à luta de Albert Koenji tinha olhos atentos. Você está dizendo que é páreo para mim? Não. Mesmo eu não posso vencer sua coisa. No entanto, pode haver alguém aqui que pode lutar bem, sabe? Ele fez uma declaração que sugeria algo, e de repente os estudantes olharam em volta. No entanto, é impossível que essa pessoa exista. E então eu percebi, Ryuen me pegou em sua armadilha. A sério? Quem poderia ser? Talvez isso também tenha despertado um pouco o interesse de Koenji, como ele perguntou a Ryuen. Nem ideia. Mas se não me engano, ainda há mais uma pessoa aqui que está se cobrindo com uma toalha e escondendo sua verdadeira força. Deixando para trás a bomba que ele realmente deseja não ter plantado, Ryuen entrou na banheira e se virou. Felizmente, apenas algumas pessoas ouviram o que Ryuen disse, mas seus olhares se intensificaram. Certamente não apenas os homens na banheira, mas também as pessoas de todo o Japão estão prestando atenção. Impossível, um cara como você. Vamos lá, sem brincadeira. Dizendo isso, Yahiko se aproximou e olhou para mim. Você realmente está levando as palavras dele a sério? Não tenho intenção de fazer isso. Só que estou curioso para saber por que apenas você está se escondendo. Curioso ou não, desde o começo eu não tinha a intenção de me juntar. Recusei-me a participar, dando um passo atrás. Pode ser isso, mas deixe-me verificá-lo, apenas por precaução. Yamauchi e Yahiko se aproximaram de mim para me pressionar. Naquele exato momento, vi Ryuen rindo ousadamente. Eu vou fazer você saborear a derrota. Era o que seu olhar e seu sorriso transmitiam. Eu temia. Ryuen, que não tinha como saber como era a minha, instigou isso deliberadamente. Ao me ver lidar com Koenji, ele parece determinado a me fazer perder de qualquer maneira. Uma maneira má de lutar, típica de Ryuen. Eu podia correr e escapar do banheiro, mas isso seria o mesmo que diminuir a hora do banho na escola ao ar livre. Mais cedo ou mais tarde isso seria descoberto. A única maneira de me salvar seria abater todos os alunos que chegavam perto de mim. Mas isso não pode mais ser considerado uma estratégia viável. De qualquer forma, sofri algo como uma derrota. Em outras palavras, não tenho mais meios de evitar essa situação incompreensível. Depois de ver que eu não estava me mexendo, Koenji riu. Ah! Haha! Não há nada para se envergonhar, Ayano Koenji boy. Mesmo se você usar um protetor, isso é algo que muitos meninos japoneses fazem. É algo precioso que você precisa proteger. Você também não tem muita proteção, Koenji. Porque eu já tenho uma força avassaladora. Eu não preciso de armadura. Não, ainda deve haver uma maneira de escapar.
Pense, eu tenho que encontrar uma maneira de escapar. Vocês cantam, cantam. Apesar de deixar a competição, Ryuen incentiva os alunos de dentro da banheira. Ele montou uma armadilha, esmagando minha estratégia e certificando-se de que não posso escapar. Tire. 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 A música que os meninos soltaram ao mesmo tempo começou a surgir ao meu redor. Os meninos não se importavam com quem os instigava. Ryuen e todos os outros garotos me trancaram completamente. Eu vim aqui para me recuperar depois de um dia cansativo. Ok, eu farei isso. Não posso negar o fato de que às vezes você tem que lutar. Não tenho escolha senão admitir que agora é um daqueles momentos. Como atirador, se eu tiver que lutar, devo. O importante aqui não é ganhar ou perder, nem orgulho. Faça isto da sua maneira. Você quer que eu te ajude no seu suicídio, Ayano Koji? Sudou se aproximou de mim. Eu os parei com as mãos. Aquelas canções implacáveis me assombraram e eu tirei a toalha da minha cintura. A música em andamento estava desaparecendo lentamente. E quase como se o barulho de antes nunca tivesse existido, um silêncio caiu sobre nós. Não pode ser, que Ayano Koji. Não posso acreditar. Como se estivessem sussurrando, alguém em algum lugar disse isso. Bem, estou sinceramente impressionado, Ayano Koji Boy. E pensar que é um japonês capaz de lutar comigo. Eu acho que não há nem alguns milímetros de diferença. É quase como se dois T-Rex se enfrentassem. Os meninos nos olharam com admiração de dentro da banheira. É quase como se tivéssemos sido testemunhas de um evento histórico. Koenji colocou a toalha por cima do ombro, rindo enquanto olhava para todos. No entanto, estritamente falando, eu ganho. Se você usa um T-Rex como exemplo, a diferença está no número de presas que comemos. Em outras palavras, a diferença entre nós reside na nossa experiência. Eu nem preciso mais contar os detalhes. Koenji voltou para a banheira. No meio da noite, eu estava deitado na minha cama em nosso quarto compartilhado. É 1 da manhã e as luzes já se apagaram há muito tempo. Obviamente, isso significa que todos estão dormindo profundamente. Há uma razão para eu estar acordado em um momento como este, quando eu deveria estar dormindo para me preparar para o que acontecerá amanhã. Esse motivo está no pequeno pedaço de papel que tenho debaixo do travesseiro. O número 25 está escrito nele. Precisamente devido à sua simplicidade, deixa muito para a imaginação. É uma observação que indica que o tempo acordado é 1 da manhã. Não tenho ideia de quem o deixou aqui, mas estou acordado agora para descobrir. Se isso é apenas uma piada ou algo que tem um significado completamente diferente, então seria isso e eu poderia usar esse tempo para relaxar e pensar sobre qual é a verdadeira essência deste exame especial. Estou lentamente começando a ver o quadro geral por trás do conteúdo deste exame especial. Obviamente, como não obtivemos exatamente uma explicação detalhada de como a pontuação funciona, isso exigirá algumas suposições, mas estou quase certo de que este exame especial tem algumas coisas. Zen. De como eles agiram antes nas sessões de Zazen, parece que até nossas posições durante o Zazen estão sendo classificadas. Provavelmente coisas como comportamento inapropriado ou ser atingido com pau Zen reduzem a pontuação. Corrida de revezamento de longa distância. Provavelmente, isso terá um sistema simples de ordenação e avaliação de corrida. Discurso. Cada pessoa em cada grupo grande deve fazer um discurso individualmente. Os critérios de pontuação já foram revelados. São os seguintes 4: volume, postura, tópico e comunicação. Prova escrita. Espero que esta revisão se concentre principalmente na questão da moral. Como um teste comum, este também deve determinar quão boas ou más suas notas são. Há outras coisas a considerar também, como limpar e cozinhar, mas ainda não consigo tirar conclusões sobre isso. Os problemas que surgem em um grupo de chegada tardia estão fora da jurisdição do exame, mas,
Dependendo do contexto, eles também podem fazer parte do que está sendo avaliado. Talvez muitos estudantes estejam preocupados com a aprovação no exame de múltiplas frentes. Uma estratégia necessária só pode ser vista após a compreensão da verdadeira essência do exame. Para unir adequadamente o grupo, cubra-se e obtenha uma pontuação média alta. Em outras palavras, uma abordagem simples. Parece fácil, mas com obstáculos consideravelmente difíceis a caminho. Isso pode ser deduzido da formação dos grupos. É extremamente difícil cooperar totalmente com os alunos que normalmente são seus inimigos. Horikita e Hirata, da nossa classe, ou Ishinose e Katsuragi das outras classes, teriam escolhido uma estratégia como essa. Ser influente no grupo e possuir habilidades de liderança faz toda a diferença. A escolha de membros para o seu grupo é, obviamente, importante. Mas, nesse estágio, é quase impossível determinar quais alunos são capazes de ter um bom desempenho em um exame como esse. Keizei, que se destaca academicamente, lutou com 5 minutos e 2 sessões de zazen no primeiro dia, e havia estudantes que nem conseguiam cruzar as pernas. Nesse estágio, a excelência acadêmica ou atlética não pode ser usada para medir nada, e, no futuro, alunos com maior adaptabilidade se destacarão. E definitivamente alguns alunos optaram por outras estratégias. Quando eles explicaram as regras desse exame, também percebi que até a escola tinha dificuldade em se preparar para esse exame não ortodoxo. Em todos os exames especiais sempre houve uma brecha explorável nas regras. Esse tem sido o caso desde o nosso primeiro exame especial naquela ilha desabitada. Sempre há um ponto cego, como quando Horikita e Ibuki lutavam na ilha desabitada, mesmo que qualquer tipo de violência fosse proibida. Obviamente, se o jogo sujo é exposto, as consequências também são extremas. Como a expulsão imediata está sobre a mesa, a maioria dos estudantes não agiria fora das regras. Primeiro de tudo, não é como se jogar sujo garantisse a vitória. Haja com as poucas lacunas e pontos cegos à sua frente, ou não. Você teria que superar esse obstáculo difícil. Eu executei várias estratégias em todos os exames especiais até agora. Na ilha desabitada, fiz Horikita recuar e mudei de líder. No cruzeiro, eu fiz o truque do telefone celular. Fiz uma jogada ousada durante o festival de esportes e durante o Paper Shuffle bloqueei Kushida. Mas, desta vez, a princípio, decidi não fazer nada. Eu coletarei informações e apenas desempenharei o papel de observador. Isso ocorre porque considerei este um passo necessário para que eu desapareça e me forme como aluno comum. Mesmo que isso signifique que a classe C sofrerá uma grande perda agora, ainda não farei nada. Em parte porque quero mostrar a Sakayanagi e Nagumo, que demonstraram algum interesse em mim, que não tenho intenção de lutar. No entanto, sou cético quanto à eficácia de tal medida. Dessa forma, desde que estou observando atentamente, Horikita Manabu também não teria motivos para me culpar. No entanto, se houver uma ação que eu possa executar, essa seria a defesa. Se há um aluno que quer me expulsar, é natural que eles reajam em legítima defesa. Já é depois das 25:00. Parece que nada fora do comum aconteceu. Se assim for, eu devo dormir. Mas justamente quando pensei nisso, a porta que ligava esta sala ao corredor externo se abriu um pouco e um pouco de luz entrou. É um código Morse. Consiste em usar luzes piscantes para se comunicar. No meio da noite, no campo de treinamento, o corredor em si estava muito escuro e, portanto, várias lanternas foram colocadas em nosso quarto. Certamente isso significa que terei que trazer um comigo. Eu entendi que isso é um sinal me chamando. A luz não faz barulho. Levantei-me em silêncio. Nosso quarto não tem banheiro. O ato de ir ao banheiro no meio da noite em si não é suspeito. Eu saí da sala. O corredor está coberto de escuridão, mas eu pude ouvir passos fracos. Eu os segui. A pessoa que segurava a lanterna era Horikita Manabu. E pensar que você seria o único a iniciar o contato.
Não é um pouco chamativo? Ele precisaria saber onde eu durmo para colocar um bilhete como esse na minha cama. Nesse caso, há apenas uma pessoa que vem à mente. Foi Ishikura ou Tsunoda, os alunos do terceiro ano que Nagumo trouxe para jogar cartas no primeiro dia. Se ele perguntou a algum deles, ele saberia qual cama eu estou usando. Não há poucos estudantes que se reúnem secretamente em uma noite como esta. Porque, afinal, pelo menos 2 ou 3 estratégias estão sendo implementadas neste exame especial. Calouros, alunos do segundo ano e terceiros anos estão usando todo o conhecimento que têm para ganhar. Mas, mesmo assim, é impossível que as pessoas que se reúnem como estamos nos reunindo agora possam ser úteis. Você sabe por que eu chamei você neste momento? Porque Nagumo está tramando algo. Essa é a única razão pela qual consigo pensar. É exatamente isso. Chamei você porque pensei que você saberia algo sobre isso, já que você está no mesmo grupo grande que ele. Além disso, queria responder à mensagem que você me enviou no ônibus. Deixe-me dizer isso de antemão, você está errado, não há sinal de que Nagumo esteja tramando algo. Há várias coisas com que se preocupar a esse respeito, mas eu menti para ele e lhe disse que ainda não havia entendido nada. Nagumo Miyabi desafiou Horikita Manabu. Como esse desafio se desenrola diante de um grande número de pessoas, perdê-lo facilmente seria um mau exemplo para os alunos do segundo ano e, no futuro, tanto os mais velhos quanto os menores duvidariam de Nagumo. Se você vai lutar, deve fazê-lo somente depois de ter certeza absoluta de sua vitória. Mas não consigo sentir isso aqui. Como Manabu o havia instruído a lutar de forma limpa e justa, eu esperava que ele se esforçasse durante as aulas e nos dirigisse estritamente, mas também não há sinal disso. Isso deve ter preocupado Horikita Manabu. Se não fosse, ele não se arriscaria a me chamar aqui. Então, você está dizendo que Nagumo vai fazer o exame sem tentar nada? Não sei. Acho que não se pode realizar muito sem arrastar terceiros para dentro. Mesmo que ele não falhe ou adormeça durante as aulas, mesmo que nunca se atrase e se mantenha saudável, não é assim que os resultados das suas notas aumentam dramaticamente. Na melhor das hipóteses, isso funcionaria apenas para garantir que você não obtivesse nenhum tipo de redução em sua pontuação. Atualmente, avaliei que nosso grande grupo é o mais unido. Manabu fez sua análise com calma. Certamente ele também tem o grupo focado em calouros da classe A. Se eles fizerem o teste nesse estado, suas chances de ganhar são extremamente altas. É exatamente por isso que ele está preocupado com Nagumo, que ainda não tomou nenhuma medida. Quais são as chances de ele quebrar sua promessa? Talvez ele queira deixar uma marca em você, independentemente da forma que ela tenha. Nagumo certamente não tem piedade daqueles que vão contra ele. E ele também usou métodos sujos de maneira semelhante à de Ryuen em mais de uma ocasião. E essa é a causa da taxa de desistência anormalmente alta no segundo ano. No entanto, ele nunca quebrou uma promessa que fez. Nenhuma vez. Então você está dizendo que ele manterá sua palavra para não envolver terceiros nisso? Exato. Quanto a isso, Manabu assentiu sem hesitar. Essa é provavelmente uma daquelas coisas que ele sabe exatamente porque estão juntos no conselho estudantil há 2 anos. Depois de ouvir essas palavras com absoluta certeza, senti primeiro dúvidas. Mas então cheguei à resposta para isso. Isso é algo que se aplica a Horikita Manabu, que eu tenho diante de mim agora, e provavelmente também a todos os alunos do segundo e terceiro ano. Talvez eu possa oferecer outra dica a Manabu neste momento. No entanto, isso pode não fazer muito sentido, porque ele já decidiu que só pode se proteger do ataque se levar as palavras do inimigo à letra. Parece que isso foi uma perda de tempo. Dando as costas para mim, Horikita Manabu começou a voltar para o quarto. Com relação ao que você queria saber. O conselho estudantil pode ter alguma influência em exames especiais. Coisas como modificar as regras e penalidades,
porque eles devem representar o ponto de vista dos alunos e suas opiniões. Mas não é como se eu pudesse fazer o que quero. Entendo. Depois de responder minha pergunta, Horikita-Manabu saiu. Talvez ele perca. Sem perceber, acabei murmurando isso. Não, acho que perder não é a melhor maneira de dizer isso. Horikita-Manabu não cometerá um erro. Ele gerenciará bem o seu grupo e passará por isso. Ele não estará errado. É apenas. Ainda assim, isso não é tudo. Começando com este exame que começou no terceiro semestre, uma grande mudança pode estar muito próxima.